noite, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Prazer receber você aqui nesse momento de podcast, onde nós damos início ao nosso podcast de 2 em 2. Alguns problemas técnicos, ainda estamos começando o nosso programa, mas nada nos impede de falar do amor de Deus, que Deus possa alcançar a sua casa e assim a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o irmão Gesiel Soares, pertencente à Primeira Igreja Batista de Ipaporanga, mas nós estamos ali na congregação em Mulungu, no distrito de Ipaporanga, aqui no Ceará. E nós estamos adorando a Deus ali naquela comunidade. Servimos essa igreja aproximadamente desde 2012. Mas nesse processo de 2012, está com 6 anos que nós fomos destacados para estar ali na liderança do Mulungu, os 5 primeiros anos. E nesse último ano, estamos sob a liderança do irmão João Pedro e a irmã Amanda. Estamos auxiliando aquele casal, servo do Senhor, na mesma congregação em Mulungu. E com esse processo, Deus nos deu ao prazer de assim criarmos esse podcast. Um podcast de 2 em 2, onde a finalidade do nosso podcast é anunciar o reino de Deus, baseado no livro de Lucas, capítulo 10, onde Jesus manda de 2 em 2 anunciar as boas novas do Senhor, curar os enfermos, anunciar a palavra de Deus e anunciar que está próximo o reino do Senhor Jesus Cristo. Isso é o ponto-chave do nosso podcast de 2 em 2. Aí nasceu o nome de 2 em 2. Anunciar de 2 em 2 as bênçãos de Deus na nossa vida. É um podcast voltado basicamente para testemunhos de vida, demonstrando assim que Deus fez e fará cada vez mais na vida daquele que se aproxima mais do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial para que a gente possa aqui aprender um pouco mais de Deus e também saber o que Deus fez na vida desse nosso convidado, na vida dessa pessoa, e que Deus desde já possa estar abençoando a sua casa, abençoando a sua família através do testemunho de vida do nosso convidado. A cadeira está vazia justamente porque ele vai ser chamado agora, ele já está aqui nos nossos estúdios e a gente vai estar celebrando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar aqui o nosso primeiro convidado do nosso podcast, irmã Samara Alves. Pode entrar, minha irmã. E bênção do Senhor Jesus Cristo. E nada melhor do que começarmos esse podcast literalmente, irmã Samara, de 2 em 2. Irmã Samara vai estar se apresentando, mas eu vou já de antemão dizer para quem não conhece, essa é minha esposa, Samara, e nós estamos de 2 em 2 anunciando o Evangelho da Graça de Deus por onde a gente vai, E estamos ali na comunidade Mulungu também, junto com os irmãos adorando o Senhor. Irmã Samara, seja bem-vinda ao nosso podcast 2 em 2, e eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, aos nossos amados irmãos que nos assistem nesse momento. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, pela oportunidade, e segundo ao Gesiel, que tomou essa iniciativa de começar a falar mais do Senhor através deste canal, E eu, para quem não me conhece, eu me chamo Samara Alves, Eu sou ali de Ipaporanga. Eu nasci lá e me criei. Eu sou filha do Valdeci, E que já tem 2 anos que ele faleceu, e filha da Elisete, mais conhecida por Roseira. Eu sou casada, tenho 2 filhos, graças a Deus, e eu sou da Igreja Batista, me congrego ali em Mulungu. Muito bem, irmã Samara, minha esposa, graças ao Senhor Jesus Cristo. E a sua profissão, você trabalha, como você está hoje? Atualmente eu sou
na verdade, desde sempre, né, eu trabalho como cabeleireira, né, e eu agradeço muito a Deus porque é uma coisa que eu faço, que realmente eu faço com amor, é uma coisa que eu gosto do que eu faço. Muito bem, então vamos dar início precisamente o que Deus fez na vida da irmã Samara. Ela já esteve se apresentando, quem ela é, mas nós gostaríamos de saber um pouco como Jesus a alcançou, como Jesus falou ao seu coração. Mas em especial, conte-nos um pouco da sua infância, como foram esses dias, como foi esse processo, e vamos andando juntos. Então, a minha mãe, né, ela aceitou, quando ela conheceu a Cristo, através da sua mãe, né, também, eu tinha 5 anos de idade, né, nesse tempo. E meu irmão tinha 9 anos de idade, né. E aí, ela sempre nos levou para a igreja. E foi através da minha mãe que eu conheci a Cristo, né. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque é uma riqueza muito grande, porque ela é uma coisa que eu nunca vou pagar por isso, né. O que ela fez por mim, né, de ter se preocupado com a minha vida em Cristo, e eu agradeço muito, muito, muito a vida da minha mãe. Muito bem, nesse processo, né? Sim, pode falar. E aí, nesse período, né, eu tinha por volta de 5 anos de idade, mais ou menos, quando ela conheceu a Cristo e já começou a me levar para a igreja. Muito bem. Já nos deixa uma lição, né, dos pais levando os filhos à igreja logo cedinho, né? Nesse processo de 5 anos de idade, como foi a igreja para você? Coisas novas, o que mais te impulsionou durante esse início de vida cristã? Embora criança, mas já conhecendo um pouco de Jesus. Então, eu sempre fiquei indo para a igreja, né? Na igreja, a minha mãe sempre foi da Assembleia de Deus. E eu lembro que teve um período que eu lembro até hoje, que é uma parte que eu gostava muito, que era a escola bíblica dominical, que eu aprendia muito. Lá foi onde eu comecei a louvar a Deus, foi onde eu comecei a entender melhor da palavra. E é isso, mais ou menos esse período mesmo. Até os 15 anos de idade, né? Eu muito firme indo para a igreja com ela. E aí teve um período da adolescência, né? Que já foi mais difícil. Pronto, chegamos agora na adolescência. Como foi esse processo, né? Vida cristã, cresceu, né? Nós sabemos que você cantava já criancinha na igreja. Mas quando chegou a adolescência, como foi esse processo? Novos desafios? Como que se deu? Então, nesse período, né, que eu falei de adolescência, os 15 anos de idade, foi onde eu quis conhecer coisas novas, foi onde eu comecei a conhecer pessoas novas. A gente fica muito curiosa na adolescência. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar mais assim, digamos que não querendo ir para a igreja frequentemente, né? E aí a minha mãe foi percebendo isso de mim, e aí começou a pegar no meu pé. E aí eu já estava querendo sair, começar a sair com os amigos, fazer amizades. E a minha mãe sempre ali no meu pé, sabe? E eu fiquei, meu Deus, eu sempre fui criada na igreja, né? E eu sabia que o caminho certo era ali com Cristo, entendeu? E aí tinha as tentações, né? As tentações que a gente passa. E aí eu me afastei. Fiquei um tempo afastada, nunca deixei de ir para a igreja, só que eu me distanciei um pouco das coisas de Deus, né? E aí foi ficando mais difícil. E a vida, nesse processo, o que mais te chamou assim, a atenção para que você pudesse deixar a igreja? Quando você começou a trabalhar, como foi esse processo? Mas em especial, o que mais te atraiu a você estar um pouco distante da igreja? Entendi. Então, como eu falei, teve as tentações, né? A gente sabe que nesse período de adolescência sempre é difícil. E assim, eu lembro que quando eu fiquei afastada da igreja, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa comigo. Porque eu fui criada numa doutrina de que se você não frequentasse a igreja,
você tivesse afastado da igreja e caso você chegasse a, né, acontecer alguma coisa com a sua vida, eu ia perder minha salvação. E eu tinha muito medo disso acontecer comigo, sabe? E aí eu sabia que eu fui criada no meio evangélico, eu sabia da verdade, que eu estava errado em estar afastada, né? Eu sempre pedi a Deus, Senhor, me ajuda, me dá força para me voltar para a igreja, porque era tão bom, eu gostava tanto, sabe? E eu comecei a procurar de Deus mais disso, e eu muito apegado com as amizades, com os prazeres da carne, né? Eu disse, meu Deus, me ajuda, Senhor. Aí eu pedi ao Senhor, eu disse, meu Deus, o que é que me distancia de Deus? Fiquei pensando assim, o que é que está me impedindo? E eu listei 3 coisas comigo, sabe? E assim, das 3, que está a terceira, vou falar para vocês que era uma coisa que eu gostava muito, era de festas. Não era nem a festa em si, eu gosto ainda, né, assim, de dançar. Eu gosto muito, assim, de dança, de me divertir, de brincar, essas coisas. E aí eu lembro que eu sempre quando tinha alguma festa, eu me empolgava. Eu dizia, não, eu vou só essa e a próxima eu não vou. Aí, quando chegava a próxima festa, eu dizia a mesma coisa. Não, eu vou só essa, a próxima eu não vou. E aí eu fui vendo que dessa forma não estava resolvendo. Eu cada vez mais eu ia, né? Aí o que foi que eu fiz? Meu Deus, o que eu faço? Eu fiz o contrário. O que foi que eu fiz? Eu trabalhei no psicológico. Quando tinha uma festa, eu dizia assim, não, eu não vou essa, mas na próxima eu vou. Quando chegava a próxima festa, eu dizia a mesma coisa. Não, essa daqui eu não vou não, mas na próxima eu vou. E quando eu fui percebendo, eu não queria mais ir para a festa. Eu não sentia mais vontade de festa. E era uma coisa que me afastava de Deus, né? A gente sabe que lá não é um lugar para quem realmente sabe o que é o caminho certo, onde você encontra a paz de Cristo, né? E foi assim que Deus me libertou de uma das tentações. A segunda tentação foi relacionamento. Assim, tanto a parte de namoro, como pessoas, amizades mesmo, sabe? Eu era muito assim, eu gostava de namorar sem compromisso. Claro que sempre eu tive aquele temor, aquele medo. Mas assim, eu era solteira, queria curtir com quem era solteiro, gostava de sair, brincar, aproveitar. A gente chama de aproveitar, né? E era uma das coisas que aconteceu comigo. Aí eu lembro que uma vez eu também fiz uma oração a Deus. Eu disse, meu Senhor, porque eu fui uma pessoa que eu nunca me envolvi com pessoas da igreja, de relacionamento, sabe? Eu sempre, foi um período que eu me afastei da igreja, que eu comecei a conhecer pessoas de fora, enfim. E aí eu pedi a Deus que Ele me ajudasse com isso também, porque, tipo, eu era solteira, a pessoa se interessava por mim, eu também me interessava e eu acabava, né? E aí eu disse, Senhor, eu não consigo dizer não para isso. Me ajuda. Faz com que essas pessoas não me vejam, não tenham interesse por mim, não venham atrás de mim. E aí o tempo passou, né? Eu fazia cada oração interessante, sabe? Bem interessante. E aí o tempo foi passando. E o que foi que aconteceu? Chegou um dia que eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque ninguém se interessa mais por mim, ninguém me procura, me olhei no espelho. Meu Deus, será que eu tô tão feia assim? Muito interessante, sabe? Mas aí eu fiquei, né? Depois eu lembrei da oração que eu fiz a Deus. E aí eu entendi que Deus já estava respondendo minhas orações. Mais uma coisa que era uma tentação e que o Senhor estava me libertando, entendeu? Eu tenho certeza que o Senhor já estava preparando ali uma pessoa para mim, né? E naquele momento eu não pensava isso, entendeu? Mas eu acredito que Deus já estava, né? Eu estava me permitindo a isso.
E não mais que menos importante, em primeiro lugar, que foi uma das mais difíceis realmente, muito influenciadora na minha vida, foi a parte de amizades, né? Porque assim, as amizades, eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre gostei de andar com turma de gente, eu sempre fui assim. Minha turma era muito grande e eu gostava de inventar coisa, viagem, festinha. Eu sempre fui muito animada. As pessoas às vezes achavam até que eu bebia, né? Bebida alcoólica, né? Só que quando elas começavam a andar comigo, elas viam que não tinha nada a ver com isso. Elas, vale, Samara, eu pensava que tu bebia, porque tu é tão animada, tão extrovertida, e eu achava isso. E eu, pois é. E aí, assim, com relação às amizades, Deus também trabalhou isso em mim. Eu lembro que eu tinha umas amizades muito fortes, sabe? Na minha adolescência. E a minha mãe um dia falou isso pra mim. Ela disse que... ela não disse assim diretamente, ela disse indiretamente, né? Ela disse que precisava de até essas pessoas viajar, entendeu? Ou sair dali daquela cidade para eu poder voltar para Cristo, sabe? Por quê? Porque ela viu o poder que tinha, a influência dessas amizades comigo, sabe? E gente, por incrível que pareça, eu não pedi isso a Deus para Ele tirar, mas eu acho que a minha mãe pediu, porque as amizades mais fortes que eu tinha, Deus afastou tudo, Deus colocou, elas foram morar em outras cidades, que inclusive até hoje elas moram em outra cidade. E assim, daí pra frente, né, foi o pontapé para mim começar, entendeu, a ficar assim, refletir de outra forma. Esse processo a questão das amizades, né? Uhum. Deus fala com o nosso coração, até mesmo ao nosso amigo ouvinte que está aqui ligado conosco, sabe o quanto as amizades elas influenciam com isso, né? Vem de uma vida cristã até os 15 anos e aí conhece novas amizades, essas amizades podem tirar do reino de Deus. Mas antes de nós entrarmos para a mudança de chave em si, como foi esse momento hoje você é empresária, tem o seu próprio negócio, e quando isso começou, mais ou menos isso? Você começou a trabalhar com esse ramo de beleza, essas coisas? Então, assim, com relação à minha vida profissional, né, desde sempre eu trabalhei com a área da beleza. Eu não trabalhei no trabalho, e eu comecei na casa da minha mãe mesmo, e de lá pra cá as coisas vão mudando muito, né? A gente começa a buscar mais conhecimento e graças a Deus eu sou muito satisfeita com o que eu faço, porque é uma coisa que eu tenho prazer no que eu faço, né? E é isso. Muito bem. E voltando um pouquinho na vida cristã, foi o período que você mesmo falou, que as pessoas, Deus foi libertando, né? Você até listou 3 coisas aí, Deus foi abençoando. Aí foi passando a juventude e tal, e aí qual foi esse momento que você se aproximou mais da igreja, sentiu mais o momento com Deus, aquela experiência, já era batizada? E como foi essa volta mesmo para estar na igreja em si? Sim, o batismo, eu me batizei na época, eu tinha uns 13, 14 anos, antes de eu me afastar da igreja, né? E aí, voltando aqui para a parte do período que eu comecei a cair a ficha, né, das coisas das tentações, né, do que me afastava realmente de fato de Jesus, eu lembro que a minha mãe, ela, no período que eu estava começando a me afastar, ela ficava muito preocupada no horário de ir para a igreja. Eu não queria ir, e ela começou a perceber isso de mim, essa minha frieza, e aí tinha as brigas, as confusões, e aí foram muitos anos, sabe? Até dos 15 anos até os 22 anos, foi esse período que ela passou comigo, né? Eu ia para a igreja, mas não era como antes. Sempre eu fui, mas eu estava afastada,
sabe? Distante, muito distante de Deus. E aí eu lembro que eram muitas confusões com relação a isso. Porque eu não queria ir para a igreja, aí queria mudar de igreja, ela não aceitava que eu mudasse de igreja, para ela só servir a dela, enfim. E aí eu lembro que teve um período que ela viu que quanto mais ela pegava no meu pé, quanto mais ela batia de frente comigo, mais raiva eu sentia, menos eu queria, sabe? E aí foram 7 anos, né, nessa luta, né? E aí teve um tempo que ela, eu não vou dizer que ela me desprezou, porque mãe nunca vai desprezar um filho, né? Isso a gente sabe disso. Mas chegou um tempo que ela, digamos que entregou para quem realmente resolve a causa, né? Amém. Que é Jesus Cristo. Glória. Aí ela entregou, sabe? Sabe assim, uma pessoa que mudou completamente. Eu senti um desprezo muito forte, assim, com essa parte dela comigo, sabe? E eu fiquei, meu Deus, o que foi que aconteceu que minha mãe não tá mais assim como ela tava? Sabe, ela começou a aceitar, porque, tipo, como eu tava afastada, eu mudei minha forma de me vestir, né? Que a gente era da Assembleia de Deus, é diferente, até os vestimentos, é uma igreja pentecostal, enfim. E aí, ela tipo, começou a aceitar a minha forma de me vestir. Muitas coisas ela não ficava mais, sabe, no meu pé. Ela me deixou bem à vontade, sabe? E eu senti assim uma diferença. Eu fiquei preocupada. Eu disse, meu Deus, vale, meu Deus, que... Aí foi aonde eu senti. Aí foi aonde eu senti que ali, eu disse, meu Deus, se não for eu, só, sabe? Eu fiquei, foi muito forte pra mim, sabe? Muito forte mesmo. Aí foi aonde eu comecei a correr atrás, sabe? Eu digo, não, eu preciso de voltar para Cristo, eu preciso de voltar para o primeiro amor. E a minha mãe tá assim, eu fiquei preocupada com aquilo. E foi daí que eu comecei a lutar, sabe? Para voltar realmente, né? Para Jesus. E quando você teve esse retorno, já não foi mais para a Assembleia de Deus, já foi para a Igreja Batista, você se sentia mais à vontade? Como foi esse processo de retorno? Então, assim, com relação ao período que eu resolvi voltar para a igreja, né? Aí eu comecei a frequentar algumas igrejas, né? Que inclusive a Igreja Batista, né? Esse período que eu estava afastada foi o período que eu frequentei, que eu fiquei frequentando. Eu não fiquei mais indo para a igreja que eu era. Eu fiquei frequentando esse período que eu estava afastada a outras igrejas, que inclusive é a Igreja Batista que eu me congrego hoje, né? E também eu ia visitar algumas outras igrejas. E uma dessas igrejas que a gente visitou, eu recebi algumas profecias, né? Da parte de Deus. E uma delas foi até um pastor que falou comigo, né? Eu muito quebrantada, procurando, sabe? Eu não me esforço para ir para a igreja, procurando mesmo a Cristo, verdadeiramente assim. Eu digo, meu Deus, eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Eu quero sentir o prazer que eu sentia de estar na tua presença, porque como é que eu vou para a igreja se eu não sentir prazer de estar lá, né? Eu queria ter o prazer de estar lá. E aí, um dos pastores falou comigo, né? Através de uma profecia, ele disse que o Senhor ia me abençoar com uma família, né? Ia me dar um casamento, né? E que eu ia fazer a obra de Deus, mas não era sozinha, porque Deus ia me dar um companheiro para fazer com ele. E aí, na hora que ele falou, eu fiquei assim, tipo, fiz um gesto de quem duvidou, sabe? E ele percebeu isso, ele disse, tu tá duvidando, né? Mas Deus vai te dar isso. E aí eu fiquei, né? E aí continuei para a igreja, né? O Senhor já tinha trabalhado nas tentações. E aí agora Deus já estava trabalhando no meu coração. E realmente a profecia que o Senhor prometeu, Ele cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Ele me deu um esposo, né?
Gesiel, uma bênção na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele. E é só bênção para contar. A gente tem dificuldades, tem sim. Nós somos bem diferentes, mas a gente tem muita coisa em comum, né? Que inclusive servimos ao mesmo Deus, temos a mesma fé em Cristo. O Senhor nos deu filhos, né? Promessa do Senhor também, foi promessa de Deus. E é muita gratidão ao Senhor por isso, sabe? Muita coisa se eu for contar aqui, vocês vão cansar de me ouvir. E eu ainda não vou dar conta de contar tudo, né? E graças a Deus eu voltei para a igreja e foi tudo acontecendo. Tem muita coisa para contar, sabe? Mas assim, foi assim, coisa divina de Deus mesmo. Porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém da igreja, eu nunca tinha, sabe? Eu não me permitia. E aí, a primeira pessoa que eu conheci, assim, que o Senhor tinha preparado, teve tentações também nesse período, mas o Senhor me deu sabedoria. E tá aqui, meu esposo foi a primeira pessoa que eu conheci da igreja, servo do Senhor, e tá sendo uma bênção, né? Graças a Deus. Amém. Sem palavras, só Deus para fazer essas coisas, né? Estamos aqui com a irmã Samara, contando o seu testemunho aqui no podcast de 2 em 2. Falamos um pouco da sua infância, falamos um pouco da sua juventude, falamos um pouco desse momento com Deus, dessa experiência com o Senhor. Mas hoje, como você está servindo a Deus? E qual igreja, qual o seu papel? Como você tem feito a obra de Deus depois desse retorno que você teve na igreja e em especial com o Senhor? Então, com relação a servir ao Senhor, eu tenho muita alegria, né, em servir a Cristo, porque salvação, o Senhor, ele representa a salvação, né? E a salvação, ela é conservadora, entendeu? Porque assim, eu louvo a Deus por poder servir a Deus e levar meus filhos, ter a oportunidade de trazer eles para a igreja, né? E é motivo de muita gratidão por isso, viu? E hoje você está servindo, mais uma vez, em qual igreja, como é o ministério, se tem alguma atividade, como está? Então, atualmente, né, eu e meu esposo, né, o Gesiel, a gente congrega na igreja Batista, em Mulungu, né, e a gente está à frente, né, eu e ele, como a profecia do Senhor na nossa vida se cumpriu. E eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Às vezes a gente não sabe o que pedir, mas o Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, por este canal, por a gente estar ali à frente, né? Junto com o irmão, né? O irmão João Pedro ali no Mulungu e a irmã Amanda. E tem sido uma bênção. Muito bem, para os irmãos que não conhecem, você que está vindo esse podcast pela primeira vez, a gente mora em Crateús, no Ceará, e essa congregação que a irmã Samara está falando, a gente esteve à frente por 5 anos, e agora no último ano o irmão João Pedro, com a irmã Amanda, está à frente, a gente está auxiliando ele. Lembrando os irmãos que essa congregação, escute essa, fica a 45 quilômetros da nossa casa. E toda quinta-feira e todo domingo nós estamos lá adorando ao Senhor Jesus Cristo, dando o prazer de adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmã Samara, já estamos aqui caminhando para o final do nosso podcast de 2 em 2, contando o seu testemunho. Mas para fechar esse programa, para fechar esse momento, esse nosso primeiro podcast, eu queria que você contasse para as pessoas, deixasse uma mensagem para elas, o que Jesus é para você, o que Jesus pode ser para a vida dessas pessoas, algo de Deus, da parte do Senhor, que você quer deixar para o nosso ouvinte. Então, assim, eu gostaria de falar aqui para vocês que Jesus, ele transforma a maneira como o mundo entende o amor, perdão e o propósito, pois ele nos ensina a amar o próximo, perdoar até quem nos machuca, ajudar os mais necessitados, independentemente de qualquer religião. Muito bem.
Isso é o que a nossa amada irmã Samara Alves, né, esteve aqui conosco, falando do amor, da graça de Deus, o que Deus fez na vida dela. E eu faço as palavras dela as minhas. Tem muito mais histórias para contar, muito mais testemunhos a realizar. Eu já conheço há mais tempo, né, do que os irmãos. Nós vamos fazer agora em maio 10 anos de casado. E ela falava sobre isso, que orava a Deus para que Deus mandasse uma pessoa de Deus, né, servo do Senhor Jesus Cristo. E graças ao Senhor, nós estamos aqui de 2 em 2, levando a palavra de Deus, levando o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo, querendo ser cada vez mais usados pelo Senhor em todo o passo da nossa vida. Nós temos o nosso filho Sara e Samuel, tem a Rebeca, minha filha também, e que Deus continue assim nos abençoando. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a você que nos acompanhou nesse momento de podcast, ao lado da Samara Alves, né, a nossa primeira convidada, e para representar mesmo o de 2 em 2, né, e que isso possa ser uma ferramenta que possa abençoar a sua casa, que possa abençoar a sua família. E nós queremos, a proposta é essa, toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, fora os intempéries que aconteceu hoje, mas queremos toda na segunda, às 8 da noite, estar de 2 em 2, anunciando a graça e a misericórdia do Senhor através dos nossos testemunhos. Na próxima segunda-feira, nós já temos o nosso próximo convidado. Não perca, se inscreva no nosso canal, participe conosco, será um prazer sempre recebê-lo aqui. E quem sabe um dia você possa estar nessa mesma cadeira, também contando o que Deus fez na sua vida, o que Deus faz na sua vida e o que Deus fará com todo aquele que busca a presença do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.